Boa noite, paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, para levar a palavra do Senhor, meditar nela e também pedir ao Senhor as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu já quero agradecer a todos que vão estar comigo nessa live, como também aqueles que vão assistir essa live e que vão ser abençoados também. Então, assim, que Deus já comece a preparar os nossos corações, não é? Para que a palavra do Senhor venha encontrar um terreno fértil aonde essa palavra possa dar frutos. Glória a Deus. Então, meu boa noite aí para a Lucilene, o Marcelo, Deus abençoe vocês e toda a sua família. Nós estamos orando por vocês e com certeza Deus, que é bom e cheio de misericórdia, Ele vai alcançar a vida de vocês com grandes livramentos. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Quero também já pedir ao Senhor, que venha abençoar a nossa cidade de Londrina e todos os seus habitantes. Que todos eles estejam debaixo da proteção do Senhor e também toda a nossa região circunvizinhas. Que Deus assim abençoe grandemente a todos, dando ali o grande livramento. E também a todo o estado e a todo o país e também fora do Brasil. Que Deus abençoe a cada um, a cada país, que o Senhor cubra com as suas mãos em nome de Jesus e que os milagres do Senhor venham a alcançar a cada um, a cada nação, em nome do Senhor Jesus. Mas hoje nós estamos numa noite especial, Além de ser uma noite onde nós vamos meditar na palavra de Deus, logo mais a gente vai consagrar a nossa Santa Ceia em nome de Jesus. Eu sei que tem muitas famílias que não estão indo até o templo devido às dificuldades que estão enfrentando nesse momento, mas você sempre terá o acolhimento de algum pastor ou do seu próprio pastor, fazendo, levando a você a Santa Ceia, ligando para você, ministrando o seu coração. Com certeza, Deus nunca desampara os seus. Isso eu tenho plena certeza. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar ela com você. E essa palavra se encontra em Lucas 22. Então a palavra de Deus hoje está em Lucas 22 e o versículo é o 12. E a palavra do Senhor diz assim, Lucas 22 e o versículo 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E disse-lhe, desejei muito comer convosco a esta Páscoa antes que eu padeça, porque vos digo que não comerei mais até ela se cumprir no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Mas, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E no versículo 23, e começaram a perguntar entre si, qual deles seria o traidor, ou de fazer isto? 24, e houve também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser maior. E Jesus disse, os reis dos gentios dominam sobre eles,
e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não serei assim, não será assim com vós. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Amém? Então essa é a palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração. Boa noite, Aldair. Deus abençoe você, toda a sua família, para a glória de Deus. Que Deus colocou em meu coração para que essa noite nós viéssemos partilhar dela. Eu já ministrei ela hoje e vamos também ministrar aqui agora aquilo que Deus tem nos nossos corações. Então, eu gostaria de chamar a atenção para você para esta palavra. Boa noite, Carlos Joel Castro Alves. Deus abençoe você, toda a sua família. Lá, eu acho que é Minas Gerais. O Senhor Jesus, ele vem mostrando aqui para nós, através da sua palavra, algo grandioso. E que nós precisamos, nos nossos dias, tomar esse exemplo para nós e colocar em nosso coração a vontade que Deus tem que nós venhamos fazer. Então, nesse Lucas 22 e o capítulo 12, ele vem dizendo para os seus discípulos. Ele reúne os seus 12 discípulos e ele fala para os seus discípulos ir até um local a qual o Senhor já sabia que estava preparado, mas era para os discípulos ir até lá, pedir autorização para o dono daquele local, para que naquele local viesse ser servido a Santa Ceia, ou fazer ali um momento aonde eles iam celebrar, a primeira Santa Ceia, aonde ia ser consagrado o pão, o cálice do suco ou do vinho da época que era de Cristo, e eles iam se reunir e comer ali a Páscoa. E quando os discípulos recebem essa ordenança, os discípulos vão em busca deste lugar. E no versículo 13, eles acham este lugar onde o Senhor Jesus Cristo havia dito. E o que eu quero trazer hoje para nós, aqui mediante essa palavra, para as nossas vidas em primeiro lugar, a sua casa, os seus bens, está à disposição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Se hoje alguém tivesse que fazer uma reunião na sua casa para meditar na Bíblia, falar sobre a palavra, falar sobre o verbo que é Jesus Cristo de Nazaré, a sua casa estaria com as portas abertas para receber, o povo para ouvir a palavra? Porque eu fico imaginando que aqui em Lucas 22, quando se relata esse texto, o próprio Jesus vem dizendo sobre esse texto, o que acontece? Aqui a gente não vê o dono desse imóvel, a gente vê ele doando ou abrindo as portas, doando este imóvel para esse evento. E nós, muitas das vezes, nós não deixamos com que os nossos bens seja para servir a obra de Deus. Talvez nós estamos com visita na casa, não podemos receber a palavra de Deus. Talvez nós estamos correndo com o nosso dia a dia e acaba que nós não temos tempo para abrir a nossa casa para fazer uma meditação da palavra de Deus, para fazer uma santa ceia com todos ali, com os irmãos, para celebrar a memória de Cristo, a ressurreição de Cristo, a nova aliança. E isso acontece nos nossos dias, então eu quero chamar a nossa atenção para isso, para que essa noite nós possamos avaliar a nossa vida e entender que tudo que nós temos, desde a casa que nós moramos, aos bens que nós temos que talvez esteja alocado, aos bens que nós temos que talvez esteja também com um escritório, com um outro, tipo de trabalho,
tudo que você tem vem das mãos de Deus, tudo que eu tenho vem das mãos de Deus, e tudo que nós temos deve estar à disposição do reino de Deus, não importa qual hora seja, qual dia seja. O importante é que nós tenhamos essa consciência, que tudo que nós temos é para servir ao Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, o reino de Deus. E eu acho muito interessante esse dono dessa propriedade, a qual se coloca à disposição dos discípulos para que o mestre venha. E eles então encontram esse lugar de bom grado, ele é colocado à disposição para o mestre e os seus discípulos, e eles organizam aquele local com todo carinho, eles organizam a mesa, eles buscam a colocar tudo em ordem, e isso é a obra de Deus, isso é a palavra de Deus para nós, que nós precisamos colocar. Quando nós vamos fazer algo para Deus, tem que ser com primazia, tem que ser com ordem, tem que ser coisas que a gente venha fazer, que venha ter organização, beleza, e que venha ter unidade, porque ali os 12 discípulos trabalharam juntos. Nós não vemos um discípulo trabalhando sozinho, os 12 estão lá, junto, organizando para que Jesus venha. Então mostra aqui para nós a unidade, mostra aqui para nós o dever que nós temos de ter essa união entre o corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo? Muitos dizem assim: o corpo de Cristo sou eu. Eu sou o corpo de Cristo, eu pertenço ao corpo de Cristo. E não é errado você pensar que você é o corpo de Cristo. Mas às vezes, se a gente for analisar a palavra de Deus, a gente vai descobrir que nós somos membros do corpo de Cristo. E aí há uma diferença, não é? Há uma diferença entre ser corpo e ser membro. Porque veja bem, se eu sou membro do corpo de Cristo, então já me remete a pensar que eu sou, de repente, o dedo de Cristo ou a mão de Cristo, mas o outro que faz parte do corpo de Cristo já não vai ser a mão, já vai ser o olho de Cristo ou de repente a perna de Cristo. Enfim, nós somos membros do corpo de Cristo, não é? Então nós pertencemos ao corpo, mas não somos o corpo. Nós somos membros do corpo. Não é isso que Jesus diz? Eu sou o caule, eu sou a videira. Vós sois o ramos. Vós sois o ramos. Sem estar na videira, nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. Então nós somos o ramos. De repente, você é até um galho, né, mais fortinho, e nesse galho mais fortinho nasce outros galhos que vai se ramificando. Então, por que você está ali no caule? Porque Jesus é aquele caule, ele é o corpo, ele sustenta. Nós somos os ramos, nós somos os membros, né, Márcia? Boa noite, Deus abençoe. Então nós temos que entender, e quando eu vejo os discípulos trabalhando com essa unidade, eu penso comigo e acredito que é isso que nós devemos ser. Nós devemos entender que eu faço parte do corpo de Cristo, mas que eu sou a mão, né? E que de repente ali a Franciele já não é a mão, é a perna. Então quando a mão, a perna se unem, e ali vem os braços, e ali vem o olho, e ali vem, né, o tronco, enfim, o que acontece? Há um corpo formado, e esse corpo formado, ele pode fazer muitas coisas em prol do reino de Deus. Então, a igreja reunida, a igreja, quando ela congrega, o que acontece? Ela se torna total o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E juntos, este corpo vai poder fazer muitas coisas em prol do reino de Deus. É por isso que nós, como igreja de Cristo, não podemos deixar de congregar, como os muitos fazem,
Muitos fazem, muitos não vão mais à igreja, muitos não congregam. Só que isso é errado, é contra a palavra de Deus. Por que que é errado? Porque nós criamos uma mentalidade de que, eu sou o corpo de Cristo, onde eu estiver eu sou a igreja. Não, é certo? Claro que é certo, você é a igreja de Deus, onde você está. Porém, preste bem atenção, você diz a palavra que você é o membro do corpo de Cristo. E se você é a mão do corpo de Cristo, então aonde você estiver, você é a mão do corpo de Cristo. E só a mão do corpo de Cristo não vai poder fazer tanta coisa, não é verdade? Se você tivesse só uma mão, o outro braço seu tivesse amputado, você não teria dificuldade para lavar uma louça? Teria. Porém, se você tem os dois braços, você vai lavar a louça com mais agilidade. É isso que Jesus Cristo está dizendo para nós. Olha, só a mão não faz nada, mas se você tiver com uma mão e vier outra mão, com certeza a obra de Deus será feita com muito mais eficácia. É por isso que Deus vem dizendo para nós, né, Zélio? Deus abençoe você e sua casa, também a Gabriel e Franciele. Boa noite para vocês. Então é isso que Jesus vem nos explicando. E é isso que nós temos que entender. E ele fala, olha, não deixai-vos de congregar. O que é congregar? Estar juntos. Estar juntos aonde? Em um templo ou em uma casa, aonde você se reúne com a sua igreja para adorar a Deus. É ali que quando a igreja se encontra, se une, está em unidade, acontecem os milagres, as coisas fluem melhor, você tem o entendimento da palavra, você conquista mais rápido o teu milagre, você se une com os irmãos, você tem contatos e um ajuda o outro, e a obra de Deus vai sendo feita a evangelização. A evangelização não é feita sozinha, é feita em conjunto, coletivo, e então nós precisamos aprender com Lucas 22, que como os apóstolos trabalharam em unidade, nós precisamos estar unidos também. A sua casa está à disposição do Mestre? Se ela está à disposição do Mestre, você mesmo pode começar hoje a mudar a história da sua família, porque você pode já começar a chamar a sua família para ser a igreja de Deus, a ler a Bíblia com a sua família. E aí, na sua própria casa, vai se criando membros do corpo de Cristo, porque você é a mão, você está fazendo muito pouquinho, mas se o seu cônjuge converter a Jesus, já vai ser a outra mão, vocês vão fazer mais. E se os vossos filhos converter a Jesus, meu Deus, vocês vão saquear o inferno e tomar todas as bênçãos que ele roubou de vocês. Pastora, mas o diabo rouba. Bênção rouba alegria, felicidade, saúde, casamento, riqueza. Ele rouba tudo, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, não é? Então nós temos que aprender com Lucas 22 e colocar a nossa casa à disposição. Entender que nós também não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em coletivo, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos seus discípulos, nós somos seus servos. Terceiro, estar pronto a ouvir o que ele fala para nós e obedecer, ir até esse local. Quarto, ele vem dizendo para nós que nós precisamos entender que somos membros do corpo dele e não o corpo total. Quando a igreja aprender que nós somos membros do corpo dele, eu tenho certeza que vai parar de ter contenda, que vai parar de ter aquela coisa de superioridade, vai parar com todas essas orgulhos, soberba, porque vai saber que eu sem o meu irmão nada posso fazer. Então eu preciso do meu irmão para que as coisas possam fluir, né, Valentina? Deus abençoe, Marcelo Batista, Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus, a Marielle também, Deus abençoe, em nome de Jesus, Franciele Volpato, Deus abençoe também. Então, amados, a palavra de Deus, ela é tão simples, é nós que a complicamos.
E uma outra coisa que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite é a segunda coisa que acontece aqui. Jesus Cristo, então, ele chega e está todo mundo já reunido, organizado. Então, Jesus Cristo, ele, o grande mestre, o grande rei, o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Por que que ele é o nosso Salvador? Porque ele mesmo diz, olha, entre Deus e o homem existe um só mediador e salvador, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Fora dele não há salvação, fora dele não existe salvação. Salvação não está em Ramade, não está em lugar nenhum, salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você quer ser salvo, o que é ser salvo? Ser salvo é quando Jesus Cristo, o Espírito de Deus, nos convence que de nós mesmos nós não podemos de maneira nenhuma aceitar Jesus Cristo. O Espírito de Deus tem que nos convencer de que Jesus Cristo é o único Deus, é o único Senhor e Salvador e mediador. Quando isso acontece nas nossas vidas, nós entregamos a nossa vida a Ele e nós adoramos ou professamos a nossa fé somente a Ele. Os nossos joelhos só se dobra para Ele. A nossa boca só confessa que Ele é Deus e mais nenhum outro Deus há. Então, quando você tem essa consciência dentro de você, então você é uma pessoa salva, porque você já professa que Ele é o único Deus, né, Isabel Raime? Deus abençoe você em nome de Jesus. Uma boa noite para você, para sua filhinha também, que Deus abençoe em nome de Jesus toda a sua casa. E eu acho interessante quando Jesus Cristo, ele vem, então organiza ali tudo certinho, então agora ele vai fazer algo muito interessante. E é algo que ele ordenou, é uma ordenança de Cristo para mim e para você. E ele ordena esse momento tão especial, porque Jesus já estava caminhando para ser entregue, para que ele pudesse ser crucificado. Então ele ia se entregar para que ele pudesse ser crucificado, ir para o seu sacrifício. Mas antes disso, ele quis ter um momento com os seus discípulos. Olha como que Jesus é maravilhoso, ele quis ter um momento a sós com os seus discípulos. Sabe por quê? Porque ele ama o seu povo. Jesus te ama. Não existe amor maior do que o de Cristo por tua vida, por nossa vida. E ele deseja, porque ele diz, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Eu desejei muito esse momento a sós com vocês. Jesus deseja ter um momento a só com você. Jesus deseja ter um momento aonde ele pode se revelar a você, o Pai bondoso, glorioso e maravilhoso que ele é. Ele quer se revelar a você, ele deseja isso, mas a pergunta hoje é, você deseja tirar um tempo e ficar a sós com Cristo? Você deseja tirar um tempo para Ele? E Ele fala para os seus discípulos, eu desejei tanto esse momento, de comer essa Páscoa com vocês, porque eu digo para vocês, Ele está dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou consagrar o pão, eu vou consagrar o suco, porém eu vou dizer para vocês, ele dizendo para os seus discípulos, não mais comerei dessa Páscoa, não mais tomarei desse cálice, não mais comerei desse pão. Por quê? Porque eu vou esperar vocês. Ele diz para os seus discípulos, eu vou esperar vocês, para que eu possa servir vocês novamente, para que eu possa celebrar com vocês, mas não será mais aqui, será na minha casa, no meu país, na Nova Jerusalém, porque eu vim do céu e do céu eu vou voltar, disse Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, sabe quem você é? Você é cidadão dos céus.
Você não é dessa pátria chamada Brasil, você não é dessa pátria ou deste mundo, você não é deste universo terreno, você não pertence aqui, você está aqui por uma passagem. Em breve, muito em breve, o Senhor Jesus Cristo vai vir e arrebatar a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos, e você fará ou faz parte deste povo que vai morar com Cristo na glória. Vai morar. E lá, sabe o que ele diz? Lá você vai cear comigo novamente. É lá que você vai cear com Jesus novamente. Mas ele dá uma ordenança. Enquanto vocês estiverem aqui na terra, vocês vão fazer isso todo e sempre em minha memória. Por que em memória? Porque quando nós vamos nos reunir para tomar a Santa Ceia, é um momento de conscientização que um dia o Jesus Cristo de Nazaré, ele entregou a sua vida por amor a nós, por amor a nós. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E ele diz, olha, quando vocês sair do lamaçal do pecado, do lamaçal do engano, da mentira, é quando vocês tiverem um entendimento revelado pelo meu Espírito de que eu sou Jesus, o Filho de Deus, o único Filho, e que eu sou o único Salvador da vossa vida, aí você vai morrer para os pecados junto com Cristo, que é o santo batismo, quando você imerge ou mergulha a pessoa na água, na piscina, no rio, e você leva e deita aquela pessoa até cobrir de água. Ali simboliza a morte, ali simboliza o sepultamento. Então sepulta aquela pessoa morreu para o mundo, para esse universo, para essa terra, para essa pátria chamada Brasil ou qualquer outro país que seja pátria, morreu para aquilo. Mas agora a pessoa sai debaixo daquelas águas e se coloca em pé. Por quê? Porque está dizendo, eu agora vivo como cidadão dos céus, da nova Jerusalém, da pátria do meu Pai, da casa onde Cristo diz, eu vou vos preparar lugar e vou voltar para levar vocês para mim, disse Jesus. Então a nossa vida aqui é uma passagem e nós vamos voltar para lá e Cristo está nos esperando para cear conosco, Ele vai nos servir. Então nós precisamos entender que é em memória dEle, por Ele nos salvar, nos amar, entregar a vida dEle em nosso favor. É por isso que nós estamos aqui. Não quer dizer que você não vai errar, mas quando você errar, o Espírito Santo de Deus vai te trazer a consciência, vai usar alguém na sua vida para falar, olha, você cometeu um erro, volta para Jesus. E você vai voltar. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda está presente para convencer do pecado e do juízo. Graças a Deus, não é? Graças a Deus que o Senhor é conosco, né? Elza Maria, Deus abençoe. E eles assim então recebem. Jesus Cristo diz assim, olha só, algo também que me chama a atenção. Jesus Cristo, ele abençoa aquele momento, ele pede para o Pai, ele não abençoa em nome dele, mas ele pede, Pai, abençoa. Eu apresento a ti, Pai, porque ele sabe que ele é servo, que ele veio para servir. E nós temos que ter essa consciência que nós viemos para servir. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos neste mundo para servir. Nós servimos a nossa família, nós servimos a nossa igreja e nós temos que aprender a servir o nosso próximo. Nós temos que aprender a servir, porque é esse o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos levar a servir uns aos outros. E Cristo, ele fala sobre isso, ele fala, olha, mas dentre vocês, Jesus Cristo falando, dentre vocês, um vai me trair, mas ai daquele que me trair, né? Ele diz, um vai me trair, mas ai daquele que vai me trair. Por quê?
porque vai se cumprir a palavra de Deus? Vai, mas vai ter também as consequências. E eu gostaria de trazer aqui uma observação, porque a gente diz assim, nossa, né, Judas traiu Jesus e tal. Veja bem, Jesus Cristo era onisciente, ele tinha consciência e sabia de tudo o que ia acontecer, porque ele era Deus, ele era onisciente, ele sabia quem ia trair ele, certo? Jesus sabia que Judas ia trair ele, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus, por ser o Filho de Deus, por ser o soberano, ele poderia dizer assim, olha aqui, discípulos, dentre de vocês, um vai me trair, eu já vou falar quem é. Quem vai me trair é Judas, mas ai de você, viu, Judas? Porque você vai pagar caro. Porque ele poderia ter apontado o dedo. Mas o que eu amo aqui em Jesus, né, Nilgelson Santos, Deus abençoe você e toda a sua casa. O que eu admiro aqui em Jesus é a sua postura de servo de Deus. Porque em nenhum momento, Jesus expôs a Judas para os demais. Ele disse, um de vós vai me trair, mas ele não revelou quem era. Sabe, irmãos, como igreja nós precisamos aprender isso com Cristo, a ter ética, a olhar e saber de falhas que as pessoas cometem, mas não precisa expor as falhas da pessoa que cometeu a falha. Se você sabe, é para você corrigir aquela pessoa, não é para você ficar falando no púlpito, não é? Ah, fulano pecou, então agora vou lá no púlpito e vou pregar que fulano pecou. Jesus não fez isso com Judas, por que que eu vou fazer? Eu tenho que aprender com Jesus. Você que é irmão da igreja, congrega na igreja, sabe de uma falha do irmão, você espalha para todos os irmãos a falha do irmão. Você precisa aprender com Jesus, como eu preciso aprender com Jesus, porque Jesus não expôs a Judas. E ele, como Deus, poderia expor e não expôs. Jesus não expôs os seus pecados, ele levou sobre si os seus pecados. E por que que eu e você, por que que a igreja de Deus tem que expor o pecado do próximo? É hora de nós analisarmos, é hora de voltarmos para Jesus, é hora de orarmos um pelos outros. Nós não estamos aqui para expor a vida de ninguém, mas sim para levar o arrependimento às pessoas, para levar as pessoas à palavra de Deus. Se você sabe de algo, de alguma pessoa, seja da tua igreja, seja da sua família, seja no teu trabalho, ore por essa pessoa, chame essa pessoa e aconselhe essa pessoa no particular e morra esse assunto e não fique espalhando. Porque isso não vem de Deus, isso vem do diabo. É o diabo que está soprando na sua mente e está confundindo as coisas na sua mente, e você começa a falar, eu começo a falar, isso não é de Deus. Ou é o diabo, irmão, ou é a nossa própria carne, porque a nossa própria carne é vingativa, porque a nossa própria carne é orgulhosa, não gosta de engolir nada. A nossa vaidade não gosta que ninguém passe por cima. Então nós precisamos refletir, é o diabo ou é nós mesmos que somos muito e muito ruim? É preciso que nós venhamos nos converter, irmãos. É preciso que a igreja de Deus venha se converter. É necessário que a igreja de Deus venha avaliar a sua vida em Lucas 22, porque Jesus não expôs a Judas. Ele poderia expor, mas não expôs. Ele simplesmente disse, olha, aquele que vai me trair porque Deus assim já permitiu. Mas ai dessa pessoa, porque vai colher as consequências. E eu digo para você nessa noite, mediante essa palavra, mediante o entendimento desta palavra rema, se você tem agido assim na tua igreja, se você tem agido assim com os seus liderados, se você tem agido assim com os seus membros, se você tem agido assim com a sua família, se você tem agido assim no seu trabalho, Deus vai tratar com você. Deus vai tratar. Então, antes que venha o tratar de Deus,
comece a se arrepender e comece a pregar para esta pessoa, porque lá na carta de Judas diz: se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um jovem de Deus, se você é um adolescente de Deus, se você é uma criança de Deus, lá em Judas está escrito que aqueles que você vê caído, você pega pela mão e puxa para que haja salvação para aquela vida. Você tem feito isso ou você tem feito coisas que é desagradáveis a Deus? E Deus, ele diz, né? Um de vocês vai me trair. Ele não revela quem é. E Judas, olha como que Judas perde a oportunidade. Muitas das vezes esse espírito de Judas, ele crava em nós, sei lá se é a carne de Judas ou é o espírito que entrou em Judas mesmo, e vem e crava em nós, e nós criamos um orgulho de não ser transparente, de não ser sincero. E essa é a pior coisa que habita no coração de um crente, seja pastor, seja bispo, apóstolo, seja quem for, membro, servo, seja quem for. Esse negócio encrava na vida da pessoa e a pessoa não é transparente nem sincero. Você pergunta para as pessoas a coisa, aconteceu isso, a pessoa nega, fala, não aconteceu, mas aconteceu. Se Judas tivesse chegado em Cristo e falar, Jesus, é eu que vou te trair, e eu não vou te trair agora, eu venho te traindo há tempo. Irmãos, traição não é quando está no ápice. Muitas vezes a pessoa diz assim, fulano traiu fulana. Não, irmão, quando chega a trair, seja no trabalho, seja no casamento, seja na profissão, seja em qualquer situação de contrato, se há uma traição, eu quero dizer para você, essa traição não apareceu quando todo mundo viu, essa traição começou lá atrás, a Bíblia diz que se os seus olhos ver e desejar e cobiçar e não tiver arrependimento, você já cometeu uma traição, irmão. Então, quando Judas traiu Jesus, que foi o ápice da coisa, já começou lá atrás. Ele não concordava com Jesus em nada. Lê a história para você ver. Ele reclamava que Jesus Cristo não precisava receber os dízimos e as ofertas. Ele reclamava que não estava sendo bem administrado os dízimos e a oferta. Ele reclamava. Ele não concordava que Jesus ajudava os pobres. Ele brigou quando aquela mulher quebrou o vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus, ungiu Jesus, né, com aquele perfume, ungiu, lavou os pés de Jesus com o perfume, todo o corpo de Jesus. Sabe, ele não concordava com nada, ele discordava de Jesus em tudo. A traição já começou lá atrás. Uma pessoa que está no seu ministério, uma pessoa que está dentro da sua casa, uma pessoa que é da sua família, uma pessoa que é da sua empresa, não concorda com você em nada, irmão? Igreja, seja você quem for, crente ou não crente, se você está com uma pessoa desse jeito na sua convivência, ou na sua empresa, ou nas suas amizades, se não concorda com você em nada, então, cedo ou tarde vai haver. Vai ou não vai? Cedo ou tarde vai haver. Então aqui eu quero que você entenda isso, que Cristo, ele passa por isso, ele não expõe a Judas. E também, Judas, ele não se arrepende, ele podia ter sido transparente com Cristo e confessado o seu pecado e ter tido a oportunidade do arrependimento, mas ele não quis, ele saiu e ele saiu e fez. Irmãos, ele podia ter voltado, você podia também ter voltado e não quis voltar. E vai sofrer as consequências. Quando o erro é exposto, você tem duas oportunidades, dois caminhos. Ou você volta, pede perdão, certo? E toca a sua vida para frente, ou você não volta. Continue fazendo burrice. E as consequências serão piores.
Por isso, nessa noite, Deus me manda aqui para falar com você. Ei, não importa quem você seja rico, seja pobre, seja crente ou não crente, é hora de você tomar a decisão. Você quer voltar ou você quer continuar? Se você voltar e consertar as coisas, a graça de Deus vai te alcançar. Agora, se você continuar na sua vaidade, no seu orgulho, como Judas continuou, eu sinto muito te dizer, mas as consequências vai ser gravíssima. Não tardará a te alcançar. Não tardará. Mas voltando aqui para a palavra, o segundo ponto maravilhoso que eu acho dessa palavra e que me ensina muito e que eu quero passar para você é o seguinte: Jesus Cristo, né, tem esse episódio, então ele começa a abençoar a Santa Ceia, todos comemoram, o próprio Judas comemora, celebra com eles, né? E Judas sai, vai fazer o trabalho dele e Jesus Cristo continua ali, né? Mas o povo de Deus, eu vou te dizer, viu, como gosta de contender, né? Meu Deus do céu, uma coisa simples de se resolver, o povo de Deus faz com que essa coisa simples se torne um gigante, se torne um monstro, um destruidor da coisa, né? Os crentes é assim, em qualquer lugar os crentes é assim. E veja bem, lá em Lucas 22, no versículo 23, eles dizem assim, os discípulos: e começaram a perguntar entre si, entre eles, e começaram a perguntar entre si, qual deles seria que havia de fazer isso? Então, qual deles seria o que ia atrair? No 24, que é o que eu quero, a segunda parte, encerrar, é isso aqui. Preste bem atenção. Lucas 22, 24. Diz assim a palavra de Deus: e houve também entre eles contenda. Eita, povo que gosta de contender. Crente já começou lá, ó. Se você é crente e você acha que você está numa igreja perfeita, eu quero dizer para você, isso é tudo ilusão. Não existe igreja perfeita. Deus está passando o cálice da ira dele sobre a terra, para que o povo venha se aperfeiçoar, para que o povo venha se arrepender. E vou dizer para você, você está achando que Deus está querendo o povo lá fora? Deus está querendo a sua vida que já conhece Ele. Deus está querendo a minha vida que já conhece Ele. Porque nós temos o entendimento da palavra e não praticamos a palavra. Então, isso aqui é para nós, o cálice da ira é para nós também. Não vai achar você porque é pastor, você não vai ter coronavírus, não vai achar você porque você é apóstolo que não vai ter, não vai achar você porque você é do ciclo de oração Canela de Fogo que não vai ter, porque eu quero dizer para você, amigo e amiga, irmão e irmão, pastor e pastora e quem for, o cálice da ira de Deus está sobre a nação, toda a humanidade. Coloque a tua vida no altar, porque se você partir hoje, como partiu a irmã Zenaide, você vai para a glória. Se conserte. Se conserte. Pare, o povo de Deus gosta de contenda. Gosta de causar, como diz um irmão de fé que eu tenho. O povo de Deus gosta de causar. É para causar, então vamos lá. Resolver não, mas causar é com o povo de Deus. Presta atenção. Olha lá os discípulos novamente. Começou a contender, né? Eu vou ler o versículo. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Olha só, a mesa de Santa Ceia, Jesus ali dando o ensinamento, dizendo das coisas, né, maravilhosa, aí já começou. Mas qual de nós é o maior aqui?
Qual de nós vai sentar à direita desse mestre? Qual de nós é o bambambam, né? Qual de nós? E isso acontece no nosso meio, como crente. Qual é o melhor pastor? Não é? Pastor, qual é o maior apóstolo, bispo? Ah, quem é? Quem é o maior, né? Você tem um aí que é maior, eu tenho outro. O crente é assim. Quem é o maior? E quando nós estamos congregando, alguém tem que ser o maior, né? Alguém tem que ser o maior. Já prestou atenção nisso? Que lá na sua igreja tem alguém que tem que ser o maior? Que lá no seu serviço tem que ter alguém que tem que ser o maior? É da mesma equipe sua, faz o mesmo serviço que você, mas tem que ser o melhor. Tem que ser o maior. Tem que ser aquele que todos vão olhar, venerar, respeitar, porque é o maior. Eu faço, sou o melhor. Esse é um bichinho, né, da carne que a gente tem, que se a gente não levar, não receber um muito obrigado, a gente fica chateado pra caramba. Poxa, eu servi aquela pessoa há tanto tempo, nossa, eu emprestei dinheiro, emprestei o meu carro, levei pro médico, dei cesta básica, fiz isso, nem um muito obrigado, foi embora e nem me agradeceu. Nossa, eu congreguei naquela igreja, olha, eu que paguei o aluguel, eu que vesti o pastor daquela igreja, eu que dei a comida do pastor daquela igreja, e olha só o que fez comigo. É ou não é assim? É assim, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas é por isso que hoje eu estou aqui ministrando essa palavra, porque Deus falou comigo e vai falar com você também. Nós precisamos mudar, meu irmão. Nós precisamos mudar, igreja. Precisamos. Ei, você é membro do corpo de Cristo, eu sou membro. Nós não somos o corpo de Cristo completo, nós somos membro. Você é a perna, então eu sou o dedo. E o outro é a mão, o outro é o dedo da mão. Juntos, unidos, sem contenda, sem murmuração, a gente faz grandes coisas para o Senhor. E ele diz assim no versículo 25, olha só. Então Jesus disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Agora Jesus está dizendo: mas com vocês não será assim. Entendeu? Com vocês não será assim, disse Jesus. Por quê? Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Porém, disse Jesus, eu entre vós sou como aquele que serve. Aleluia. Maravilhosa essa palavra, né? Olha, isso aqui é um estudo que a gente precisa colocar em prática todos os dias. Eu acho que nós, como crentes, nós vivemos muito na teoria, mas prática é muito pouca. É muito pouca prática. Por isso que muitas das vezes nós encontramos tantas dificuldades na nossa vida para resolver problema que surge na nossa caminhada de fé, com os nossos irmãos, com a nossa família, com a nossa empresa, com os nossos empregados, enfim, a gente se perde. Por quê? Porque não temos prática da palavra de Deus, e nós precisamos praticar. Então Deus, o próprio Jesus, ele vem dizendo para os seus discípulos, porque começou uma contenda, eles queriam saber quem poderia entre eles ser o maior, ser reconhecido, ser a pessoa onde fosse uma pessoa reconhecida no seu meio. E Jesus, ele fala para nós que somos os seus discípulos: ei, olha, os reis dos gentios, quem são os reis dos gentios, irmãos? Quem são? Você, quem que é o seu rei? Eu quero te perguntar isso. Primeiro, quem é o seu rei? É Jesus Cristo de Nazaré?
Quem é o seu governante? É Jesus Cristo de Nazaré? Quem é aquele que preside na sua vida? É Jesus Cristo de Nazaré? Pois bem, meu irmão, se é Ele quem reside, quem preside, quem reside em você, quem preside você, quem governa você, se é Ele o rei da tua vida, então, o que é que você está perdendo tempo com aqueles que dominam sobre os gentios? O que você está perdendo tempo? Preocupado com o sistema desse mundo? Com o sistema desse mundo? Ah, que nós precisamos sair em defesa de fulano, de cicrano, precisamos disso, daquilo, nós precisamos bater as panelas, nós precisamos fazer tanta coisa. Irmãos, você não lê a Bíblia? Você não conhece as Escrituras Sagradas? Você não sabe que o nosso reino não é daqui? E enquanto nós estamos perdendo tempo, se é que tem alguém perdendo tempo, que eu creio que não tem, mas se porventura haver alguém perdendo tempo com esse sistema podre, eu quero dizer a você que nós realmente estamos perdendo tempo. Nós precisamos ganhar tempo para que nós venhamos proclamar o reino de Deus, fazer a obra de Deus, levar a bondade, a misericórdia, a graça, a palavra salvadora que cura, para que as pessoas venham a ser transportadas para o novo reino, a nova pátria, a qual nós pertencemos e temos um governo e temos um rei sobre nós, que é Jesus Cristo de Nazaré. Preste atenção. O mundo culmina, o mundo todo vai culminar para destruição. Todo. Não adianta você querer, com a força do seu braço, com a sua gritaria, com tudo que você quer. Não adianta você querer mudar aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Deus diz que as coisas vão percorrer para o fim. E vai percorrer. Quem é você? Quem sou eu? Quem é? Quem pode barrar a palavra de Deus? Ninguém. Então por que você está preocupado? Se você vai comer amanhã? Se você vai ter gasolina para pôr no seu carro? Se você vai ter casa para morar? Por quê? Você tem casa? Você não tem casa. Você faz uso de uma casa que Deus te deu aqui na terra. Você não tem casa. Você faz uso de uma casa que Deus te deu para você morar aqui na terra. Seja ela uma mansão, seja ela debaixo da ponte ali do viaduto. Deus te deu aquilo lá. Você está fazendo uso. Vai chegar uma hora que isso vai ser arrancado de você. Mas o seu coração está colocado no dinheiro, nas coisas materiais, nos seus bens, na sua fortuna. O coração está colocado também no seu casebre. Está colocado. E quando ameaçam tirar isso de você, você fica louco, você fica doido, você perde o senso. Não é bem assim. Não é bem assim. A nossa pátria não é aqui. Por isso que Jesus ele nos aconselha, olha, não ajunteis tesouro. Não ajunteis tesouro aqui na terra. Por quê? Porque aqui tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. Haverá um dia que o justo viverá pela fé. Você está preparado? Está preparado para viver pela fé? É complicado, né? E Jesus diz assim, olha, prestem bem atenção, vocês não são deste mundo, vocês não pertencem a este mundo, a esse sistema, vocês não pertencem a este universo, a este planeta, vocês são meus. E no meu reino funciona assim, diz o Senhor Jesus Cristo, funciona assim. O maior será o menor. Então, irmãos, se você é do reino de Deus e você se acha que pelos seus títulos, se você acha que pela a sua sabedoria, se você acha que pela sua eloquência do pregar,
Se você acha que você é o maior, eu quero te dizer, não é isso que Deus te ensina e nem me ensina. Deus ensina que nós somos o menor e que devemos servir a todos. A todos. E é isso que tem que ser. Então nós precisamos tirar isso de nós. Eu não sei, mas Deus está aqui falando conosco, não é? Que nós devemos ser como o menor, porque Ele dá o exemplo para os seus discípulos. Ele falou, quem é o maior aqui na mesa? Todos olharam para Ele, é claro que é o Senhor, mestre, não tenho dúvida disso. Ele falou, pois é, sou eu mesmo, eu sou o maior, porém, eu vim para servir, e Jesus lavou o pé daquele povo. Jesus lavou os pés daquele povo. Então nós precisamos aprender com Lucas 22, que nós viemos neste mundo para servir, para ser o menor. E é isso que nós precisamos. E é essa palavra que eu quero deixar para nós nessa noite. Que o Senhor possa te abençoar, te dar graça e possa levar você a uma compreensão muito maior pelo Espírito de Deus. Eu vou encerrar porque se eu ficar falando nós vamos até meia-noite, já é 11 horas praticamente, não é? É muito bom falar da palavra de Deus em cada detalhe, né? Eu gosto. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Hoje eu estava dizendo na igreja, que bom que nós estivemos um tempo no templo com algumas pessoas, porque eu estou fazendo essa live justamente para você que não pode ir na igreja, para você que às vezes está acometido com uma enfermidade e que está aí na sua casa. Quero dizer para você, nós estamos orando por cada um, para que Deus possa dar graça, força, para que vocês vençam as dificuldades. E eu estava dizendo para a igreja, nós precisamos agradecer a Deus, porque, irmãos, nós tivemos o privilégio de nos reunir. E quantas pessoas queriam estar na igreja, não é? E estão dentro de uma UTI, outras estão esperando uma UTI, outros estão morrendo por falta de oxigênio. Então, irmãos, é hora de nós voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, voltarmos para Ele e adorá-lo de todo o nosso coração, ser grato a Ele, por Ele ainda nos manter aqui. Eu tenho colegas pastores que estão passando por esse tipo de situação, mas eu agradeço a Deus porque Ele tem protegido ainda a minha vida até aqui. E amanhã, se eu acometer, se chegou o meu dia de ir, eu irei com Cristo. Eu irei com Cristo. E se Ele ainda não terminou a missão na minha vida, eu posso ficar lá sem oxigênio. Ele é Deus para me ressuscitar e me trazer de volta para que eu continue a missão para Ele. Entende? Então nós temos que ter isso em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Nós vamos consagrar então a nossa Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é a celebração de Jesus ressurreto. Aleluia! Esta é a maior celebração, que nós entendemos que Cristo ressuscitou, vivo está, para que nós possamos cada dia mais ter essa fé, essa esperança viva no nosso coração de que Ele vem buscar a sua igreja e que nós somos parte da igreja de Cristo. E convido a você também a ser, em nome de Jesus. Pastora, como que eu faço para ser? Receba Ele aí como único Senhor e Salvador da sua vida. Como que eu recebo? Você vai confessar com a sua boca, você vai dizer, você vai colocar a mão sobre o seu coração e vai dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E eu declaro que o Senhor é o único Deus da minha vida. A partir de hoje, o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e perdoe os meus pecados. E eu vou deixar de pecar, porque de hoje em diante eu só adoro a Ti. Amém? Você só adora a Cristo. E assim você é salvo. Em nome de Jesus. Procure uma igreja mais perto da sua casa. Vai conhecer a palavra de Deus. E em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te convencer dia a dia. E leia a Bíblia aí na sua casa.
Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te dar entendimento para você entender aquilo que você está lendo. Amém? Peça a Ele e Ele vai te ajudar. Então você que preparou aí um suco de uva, tá? Não é vinho. Nós celebramos a nossa nova vida com Cristo com suco de uva. E nós temos também um pãozinho. Então você pode pegar um pedaço de pão, você pode pegar o seu suco de uva. Eu vou esperar você e você prepare e nós vamos estar então consagrando e ceando todos juntos para a glória de Deus. Bom, você já pegou? Então pegue lá, em nome de Jesus, o seu pãozinho, é uma partícula de pão, tá? E você vai erguer esse pão ao alto. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro. E você vai agradecer a Deus nesse momento. E eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos juntos, Pai, nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, em memória do Senhor, crendo que o Senhor ressuscitou e trouxe junto a nova vida para cada um de nós, a qual o Teu Espírito Santo também ressuscitou. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Nós consagramos essa partícula de pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que seja, Deus querido, renovado as nossas forças físicas, porque Tu és o pão da vida. Em nome de Jesus, comamos todos nós em memória de Cristo. Aleluia. Aí então, você vai pegar o suco de uva. O suco de uva representa para nós o sangue de Cristo. Quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele foi crucificado e foi através daquele sangue que nós fomos justificados e purificados dos nossos pecados. Pecados que nós nos arrependemos e deixamos de cometer. E pecados que às vezes ainda nem está na nossa mente, mas que o Espírito Santo de Deus trará à nossa mente e nós também iremos pedir perdão para aqueles que um dia sequer nos ofendeu ou que nós ofendemos, que nós possamos ter essa consciência, tá? Então o suco de uva representa o sangue de Cristo. Eu quero que você levante para o alto e vamos consagrar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós aqui estamos reunidos e crendo, Senhor, na nossa vitória, porque o Senhor diz na Tua palavra: ó morte, onde está a sua vitória? O Senhor triunfou sobre ela. E o Senhor diz que aquele que crê não morrerá, mas viverá para toda a eternidade. E nós cremos, ó Pai querido, que em Cristo Jesus nós seremos ressuscitados. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de nos reunir e celebrar a Santa Ceia em sua memória, porque nós sabemos, ó Deus querido, que o Senhor está vivo. Ó Deus, que em nome de Jesus, esta Santa Ceia, este suco de uva, seja, Senhor da glória, ó Deus querido, bênção para as nossas vidas. Revigora a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tomamos todos nós em memória de Cristo. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. E nós vamos encerrar, então, não é? Mais uma vez, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, que Deus lhe dê um contínuo de semana abençoado. Que as portas venham se abrir em vosso favor. Que a alegria do Senhor seja a vossa força durante todo o tempo da vossa vida. E que em nome de Jesus, você venha estar guardado debaixo das mãos do Senhor. E firmes aí na fé, né, Lu? Firmes na fé, né? Que a vitória é nossa. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.
se Deus assim nos permitir.